Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje vai ser incrível. É uma live em promoção do Grude juntamente comigo, tá? Vamos falar da saúde de mulheres trans e travestis. Vamos compartilhar a live. Vou fixar o comentário aqui. Grude apresenta saúde de mulheres trans e travestis. Esse bate-papo, gente, vai ser muito útil. E ele não só é útil para mulheres trans e para travestis, não. Ele é útil para toda a sociedade. É sempre um prazer para mim estar aqui e trazer esses assuntos para vocês, que são assuntos importantes. Eu sei que hoje em dia tem muita live por aí, né, de entretenimento e tal. E a gente trazer essa live com esse assunto é assim incrível. Márcia, Gil Wilker, Eric, obrigado, obrigado. Tá eu aqui, obrigado, né? Aí me perguntaram como é que eu gostaria de ser tratada, né? Se no feminino ou se no masculino. Deixando claro que eu sou transformista, eu sou um ator transformista. No meu dia a dia eu sou menino e quando eu vou para alguma intervenção ou para algum concurso ou para aqui para as lives de Pietra, eu me transformo, né? Nesse personagem aqui. Então eu acabo me confundindo muito na questão do feminino, do masculino. Mas é isso. A nossa convidada ela já está aqui e eu vou chamar ela para a gente começar esse bate-papo incrível. Deixa eu ver que horas são. Doutora Luciana, só um minutinho que eu te chamo, tá? Deixa o pessoal chegar um pouco mais. A gente ainda tá no horário e aí eu chamo a senhora pra gente bater um papo incrível. Seja bem-vindo, Léo, Abelita, Marcos. Gente, vamos com Sara Brooklyn. Gente, vamos compartilhar essa live. É um tema super importante, pouco debatido, mas assim de extrema importância, tá? Não é uma live voltada apenas para mulheres trans e travestis, é uma live voltada para a sociedade, para a conscientização de um todo. Porque se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro faz a gente criar empatia e respeito. E é isso que o Grude busca, tá? Essa é uma live proporcionada pelo Grude e por mim, Pietra, tá? E vamos falar da saúde de mulheres trans e travestis. Jeff, que também é do Grude, está aqui presente. Newton Xavier, seja bem-vindo. E eu agora vou convidar a nossa... Vou convidar a nossa doutora Luciana pra gente dar... Gente, vamos compartilhando também, tá? Partilha para os amigos. Olá, Olá! Tudo bem, querida? tudo jóia? Tudo bem. Muito A gente... obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Queria agradecer já, começar por isso. E vai ser um prazer conversar sobre isso, sobre um aspecto que eu gosto tanto de trabalhar. Eu e o Grude é que agradecemos muito pelo por você ter aceito, tá? É uma honra para a gente ter um especialista aqui nesse assunto para esclarecer muitas dúvidas, né? Coisas bobas que as pessoas têm dúvida e coisas sérias e importantes a serem discutidas, né, dentro desse tema. Acredito que em uma hora a gente não vai conseguir discutir tudo, mas a gente vai tentar ao máximo ir discutindo isso. Eu queria que a senhora se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Tá, joia? Bom, eu sou Luciana Barros Oliveira. Então, às vezes as pessoas veem como Luciana Barros ou Luciana Oliveira. E eu sou endocrinologista, professora da Universidade Federal da Bahia. E coordeno o ambulatório transexualizador do Hospital das Clínicas, né? Que a gente chama de UPS, Hospital Universitário Professor Edgar Santos. E além disso, eu também sou endocrinologista colaboradora do outro ambulatório transexualizador que a gente tem aqui, que chama Ambulatório para Travestis e Transsexuais do SEDAP, né? Que é aqui em Salvador também. E eu acompanho, eu faço a parte endocrinológica dos pacientes de lá também. Mas atendo homens e mulheres trans, né? E travestis. Não é só para mulher e travesti, não. Certo.
Tem a gente separou assim, algumas perguntas importantes, mas eu queria fazer uma pergunta que todo mundo faz para mim essa pergunta, e às vezes até eu que não sou, gente, como eu já falei no começo, eu sou ator transformista, eu não sou mulher trans nem travesti, tá? Só tô aqui como mediadora dessa live. Mas várias pessoas vêm perguntar para mim o que é uma mulher trans e qual é a diferença de uma mulher trans para um travesti. E nada melhor que um especialista para responder essa pergunta que eu acho simples, né, mas que todo mundo faz. Ela é uma pergunta simples, mas com uma resposta muito complexa, viu, Pietra? É, Aparentemente, hoje é mais uma diferença política. Então, durante muito tempo, existiu uma diferença que a travesti, ela é uma identidade feminina, então a gente deve sempre falar a travesti, uma travesti, né? E ela... E eram, teoricamente, pessoas que faziam algumas modificações corporais, mas não queriam mexer na genitália. E as mulheres trans, que eram chamadas de transexuais, eram as pessoas que queriam ser submetidas à cirurgia. Só que isso, hoje, a gente vê que não é verdade. Então, é mais uma autodefinição, né? Cada pessoa define o que ela é. As mulheres trans, elas vão desde pessoas que querem fazer uma transição corporal completa e ter um corpo, assim, aparentemente totalmente feminino, até pessoas que não, que lidam bem com o fato de ter um pênis, que quer a mama, mas não se incomoda tanto com o tamanho dessa mama ou como ela se apresenta, mas a identidade feminina dela tá ali. Né? Hoje, inclusive, eles consideram como transgeneridades. Então, a mulher trans entra nessa classificação e existem vários aspectos, vários aspectos. Então, desde pessoas que, às vezes, a expressão de gênero não é feminina. Então, expressão de gênero, para quem não sabe, é como você se veste, como você se apresenta. Então, no seu caso, por exemplo, como transformista, sua expressão de gênero nesse momento é feminina, mesmo que em outros Sim. momentos não seja, certo? Aham. Então, existem pessoas que são mulheres, que se sentem como mulheres, mas porque a passabilidade delas, ou seja, na sociedade, você assistindo vendo aquela mulher, aquela pessoa andando, você não vai identificar rapidamente como mulher. Então, algumas vezes elas não se expressam como mulher fisicamente, então ela não vai ter uma roupa feminina, não vai botar maquiagem, não vai ter brinco ou a unha com a unha comprida, né? Que são marcos de identidade feminina. Mas ela se sente mulher e ela quer ser tratada no feminino. Então, é realmente uma resposta muito complexa de dar. Parece uma bobagem, né? Parece que a gente vai chegar e vai dizer assim: ah, não, é isso, aquilo. Mas não é. E assim, cada vez mais, quando eu atendo, eu sempre pergunto como a pessoa se identifica, né? Como ela quer ser chamada ou chamado, né? Como ela se chama e como ela se identifica. Então, que rótulozinho ela se dá. E você vê que é muito diverso. Tem gente, inclusive, que diz assim, que você vê que não seria uma travesti pela definição que a gente conhecia antes, mas a pessoa diz: não, eu me considero uma travesti como um posicionamento político, porque eu quero romper com o preconceito de que a travesti está ligada à prostituição, a crime, né, a uso de drogas, e não existe isso. Realmente é uma identidade. A gente vai ter pessoas boas e pessoas ruins como qualquer cisgênero, né, como qualquer ser humano. É porque o travesti ele foi colocado na margem, né? Então, muitas fogem dessa nomenclatura de travesti. Às vezes elas até se identificam, mas elas preferem fugir e se Não dizer quer. mulher, né? Mulher trans. Não, eu tenho umas mais velhas, sabe? Que elas dizem assim: não, eu era travesti, mas agora eu me entendo como mulher trans. Entendeu? Então, você vê que também não é uma coisa tão. Não é uma caixa fechada. Porque o ser humano não é caixa fechada, né? As pessoas são muito fluidas e elas podem ser o que elas quiserem, se expressar como elas quiserem. Então, a gente só pergunta nesse momento, né, em que caixinha você tá. E tem os que, inclusive, dizem: não, eu sou não binário, né? Eu não me encaixo em caixinha nenhuma. É importante. Você acha que é meio grosseiro as pessoas perguntarem ao outro, por mais que elas olhem e identifiquem ali um visual feminino,
Mas você acha que é importante a pessoa perguntar como é que ela quer ser, Chamado, chama... ser Como é que você se chamada? chama? Ou qual é seu nome? Eu acho. Eu acho, É porque assim, importante, né? é muito importante, porque, como eu falei, tem pessoas que se identificam no feminino e ainda tem uma expressão de gênero masculina, e o inverso também é verdadeiro, né? Se identifica como Uhum. masculino, mas ainda tem uma expressão feminina. E o nome é uma coisa que, e a forma de ser tratado ou tratada, é uma coisa que é muito importante. Eu vejo gente que realmente se magoa só porque o pronome foi usado de forma errada, sabe? Como eu lhe perguntei quando a gente trocou mensagem, eu perguntei, mas como você quer que eu lhe chame, né? E é como eu vou lhe endereçar. E aí eu vi que você é bem tranquila em relação a isso. Você falou, tanto pode ser de um jeito, de outro e tal. Mas tem gente que não, que um errinho, aquela pessoa toma aquilo como uma mágoa, ou pensa assim, é porque a minha passabilidade é ruim, e a pessoa não tá vendo em mim a mulher que eu sou ou o homem que eu sou, então eu preciso caprichar mais, eu preciso ser mais. E não é verdade. Então eu acho que é bom. Eu acho que a gente é difícil na sociedade como um todo, a gente vai ter que mudar esse hábito. Porque como o português tem masculino e feminino, então você já chega, como é que você quer ser chamado? Eu já subentendo que é masculino, né? Então, como Aham. é o seu nome? Ou como você quer que eu lhe chame? Porque aí eu deixei em aberto, e aí o nome que Sim. vier é que aí a gente caminha. Então, eu não acho indelicado, não. Eu acho que é um respeito ao outro. E se a pessoa se ofender, tipo assim, você tá me confundindo, né? Porque também tem gente que tem o preconceito e vai se ofender. Aí você fala, não, é porque hoje a gente tem que ser tão politicamente correto que eu preciso. E aí pronto. Né? Até mostra o outro que, poxa, não tem nada de preconceito, né? Eu não tô achando nada, eu só tô lhe perguntando. Você falou de politicamente correto e é engraçado que muitas pessoas fazem piadas, né? Ah, agora tudo é politicamente correto. E o É, politicamente correto nada mais é que respeitar o outro, né? o outro, sem dúvida. O que Se é a que gente tem for parar, de difícil nisso? com certeza, Pedro, eu concordo totalmente com você. Porque as piadinhas, as formas de falar, claro que é chato. Aí tem gente que fala, mas o mundo tá tão chato hoje, hoje em dia, né? Tá chato porque agora você tem que pensar antes de falar. Mas quantos danos a gente não causou a pessoas por piadinhas? Quantos suicídios a gente vê nos Estados Unidos? Massacres em escola, porque as crianças lá têm acesso à arma. E isso é de quê? É aquela piadinha que todo mundo fazia na escola, mas naquela pessoa aquilo magoa. E tanto ela pode se fechar, ter problemas psicológicos, emocionais próprios, quanto ela pode sair matando todo mundo, né? Então, não custa nada. Verdade. Vamos respeitar o outro e a outra, né? E tá tudo bem, você me respeita, eu lhe respeito. Se eu lhe tratar de uma forma errada, você me corrige, mas não necessariamente eu tô fazendo aquilo para lhe magoar. Que isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir nas pacientes também, né? Então, existe aquele erro que pô, você tá tão acostumado a falar daquele jeito que você erra, mas aí você já se corrige, né? Ou você ouviu o que você disse, você já corrige aí, desculpe. Não fiz por mal, né? E tem aquela pessoa que você vê que tá fazendo de propósito, tá fazendo para magoar, tá fazendo, Sim, né? sim. Vamos, agora a gente já começou, mas agora que a gente vai começar de fato, e eu vou explicar como é que vai funcionar. Eu vou fazer duas perguntas, e se surgir perguntas do pessoal que está assistindo, a gente, entre as duas perguntas, a gente coloca mais duas perguntas de quem está Beleza, assistindo. Se não, a gente segue em frente, tá? tá ótimo. E para começar, vamos começar lá de como tem que ser da forma correta, né? Sei que não é fácil, nem todo mundo segue da forma correta, mas uma pessoa trans ou uma travesti, ela pode chegar diretamente para endocrinologista ou ela tem que passar por algum outro processo antes? Olha, ela precisa passar por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica antes. Isso é uma coisa que está na portaria do Ministério da Saúde, né? E foi colocado lá quando eles pensaram na primeira versão da portaria, que é de 2008, depois essa portaria da agora já é de 2013, a que a gente tá usando mais. Só que eu concordo com isso, né? Por que eu concordo? Porque, para mim, quando o paciente ou a paciente já chega para mim, eu preciso saber, por exemplo, se ela tem uma história de depressão, mas a depressão precisa estar sendo tratada já, porque o hormônio,
o estradiol, que é o hormônio feminilizante, ele pode até causar depressão. Ele deixa a pessoa mais sensível, mais emotiva. Então, se eu pego isso numa pessoa que tem um quadro de depressão, eu posso piorar esse quadro. E então, o fato dela passar por uma avaliação não quer dizer que ela não vai poder ser tratada pela gente, né? Não vai poder fazer a hormonioterapia cruzada. Que às vezes a pessoa pensa assim, é porque acha que eu sou louco ou louca, né? E não tem nada a ver. É mais uma questão de saúde mesmo. Então, a gente precisa ver a saúde psíquica. E uma outra questão que é importante é que, assim, existem várias questões, inclusive doença psiquiátrica mesmo, que pode ser confundida. Então, por exemplo, se eu chegar para você e disser que eu sou, deixa eu ver, Djamila Ribeiro, né? Que é super top. Então, vamos dizer, eu sou Djamila Ribeiro. Aí você vai falar, Luciana, você não é Djamila Ribeiro e tal. Mas e se eu chegar para você e disser que eu sou João? Ah, não. Então, João é porque ela é um homem trans, né? Mas não, pode ser a expressão da mesma doença psiquiátrica, entendeu? Então, Aham. não é. Mas isso é o ínfimo, a minoria da minoria da minoria das pessoas que dizem que tem um gênero diferente do que ela nasceu biologicamente. Mas eu preciso errar com um para invalidar todo o sistema, entendeu? Então, não custa nada, a gente tem uma parceria. Então, a chegar no ambulatório é porta aberta, né? Que esse é um detalhe importante. Então, chegar a mim tem uns passos, mas chegar ao ambulatório, a pessoa só precisa ir ao guichê do Magalhães Neto, que é o prédio de ambulatórios do Hospital das Clínicas. Chega e diz, eu preciso marcar uma consulta para o ambulatório transexualizador. Todas as pessoas vão passar primeiro pela enfermeira. E essa enfermeira, a Rosângela Nias, ela é ótima, uma pessoa super sensível. E ela vai fazer uma avaliação prévia. E aí ela vai ver se essa pessoa já trouxer um laudo de um psicólogo ou psiquiatra, né? Que não é atestando, confirmando, dando um diagnóstico, mas é me dizendo que não tem uma doença confundidora ou que aquela pessoa se identifica com aquele gênero. Daí ela já marca para mim. Se a pessoa não tiver, daí a gente tem uma rede de apoio, porque a nossa psicóloga não consegue dar conta do número de pessoas que precisam. Então a gente tem uma rede de apoio de atendimento gratuito que a gente encaminha, que a gente sabe que fornece um laudo. Então a gente tem na prefeitura o Centro de Referência LGBT ali no Rio Vermelho, tem o Casarão da Diversidade, que é um super parceiro também lá no centro da cidade, que é ligado à Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Temos um super parceiro, que é Gilmaro Nogueira, que é da Faculdade Rui Barbosa, que avalia pessoas trans há muitos anos, inclusive faz psicoterapia, faz todo um Do estado da acompanhamento. Bahia todo, né? Exatamente. Inclusive de fora do estado. Se for uma pessoa que no estado dela não tenha, né, a gente acolhe também. Aí tem um trâmitezinho do SUS, mas a princípio o SUS é para todos. Então a gente viabiliza o atendimento. E um detalhe que a gente está trabalhando em cima disso é que hoje, pela portaria, eu só posso atender maiores de 18. Só que a pessoa não se torna trans nem travesti aos 18 anos. Muitas se identificam desde meninas, né? Desde criança. Só que a gente ainda não tem autorização do Ministério para acompanhar criança e adolescente. O que a gente tem é um projeto de pesquisa que agora com a quarentena a gente teve que dar uma pausa, mas que quando tudo voltar ao novo normal, a gente vai dar seguimento nisso, que é acolher os adolescentes dentro desse protocolo de pesquisa. Porque aí dentro do protocolo de pesquisa eu posso fazer o atendimento médico, endocrinológico, mas eu estou gerando dados que vão fundamentar para o governo, daqui a alguns anos, autorizar que todo mundo trate os adolescentes também, entendeu? Então, a pesquisa, às vezes a pessoa fica, porque eu não quero ser cobaia de pesquisa. Mas a pesquisa é muito importante. A gente gera conhecimento, a gente gera informação através de pesquisas. Eu não poderia estar hoje tratando pessoas trans se eu não tivesse tido artigos científicos, livros para ler, para Sim, estudar, né? Então, é muito importante. exatamente. Tanto na área médica quanto na área de sociologia, antropologia, que a gente tem que ler muito essas outras coisas, porque é um mundo muito diferente, né? Assim, você não é transgênero, mas você entende que para o mundo cis heteronormativo, né? Como vocês falam, assim, Sim, é, sim. é muito difícil entender as diferentes apresentações de identidade, de orientação e de expressão de gênero. Então,
para mim não é diferente, né? Assim, eu não vim da comunidade, então eu tinha que entender mais do que simplesmente dizer para minha paciente, para o meu paciente, você vai tomar isso, é medicação ou aquela. Porque como eu vejo, e às vezes meu marido até fala assim, não, Lu, você é médica de tudo, né? Você faz todas as especialidades para os pacientes. Porque cria aquele vínculo. Às vezes é a única pessoa que aquela pessoa confia. Então ela vai no psiquiatra, mas ela não toma o remédio, ou ele não toma o remédio. Se eu não disser, pode tomar. Sabe? Porque tem aquela confiança, aquela relação. Tem um vínculo, né? E é bom, eu acho bom. Me preocupa, assim, porque se acontecer alguma coisa comigo, o que que fica, né? Hoje a coisa está muito centralizada em mim, mas a gente já está treinando alguns outros endocrinologistas para atender no SUS também. E em serviço privado, sempre que me perguntam, eu tenho alguns colegas endocrinologistas que também são ótimos. E aí eu encaminho para os consultórios dessas pessoas, porque eu só atendo no SUS. Certo. Eu vou até te dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? É muito importante procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, né? Em 2017, quando eu voltei a participar de concurso de beleza, eu tive uns questionamentos assim na minha cabecinha, né? Porque o mundo de transformista que eu vivo é o de concurso de beleza. Então a gente chega muito próximo da beleza feminina. A gente quer chegar naquela perfeição do mais feminina possível. Não, eu Então tô eu comecei a arrasada com minha gostar. maquiagem. Eu tô arrasada com a minha maquiagem é sua, viu? Falei, meu Deus, eu tinha que ter Ah, caprichado mais. tá linda. Então eu comecei a me questionar, né? Porque eu estava gostando mais de estar como Pietra do que de estar como Nadson. E eu falei, meu Deus, será que eu estou me descobrindo como uma mulher trans ou como travesti? E aí eu falei, não, eu tenho que procurar um psicólogo. Aí eu procurei uma psicóloga aqui da minha cidade, e aí fiz algumas consultas, e no meio das consultas mesmo, sem nem ter um diagnóstico final, eu já vi que não, que eu estava É, simplesmente fantasiado e gostando desse meu personagem tanto que eu estava esquecendo da minha realidade, né? E confundindo as coisas. Então, tipo assim, não era uma doença, como você falou, um transtorno, né, que confunde a transexualidade, mas era uma confusão minha. E que aconteceu isso. por conta dessa necessidade de uma Miss transformista ela ter que chegar tão próximo da beleza feminina, né? E é por isso que é importante. Não dá para arriscar, né? Não dá para você arriscar. Não, eu tenho pacientes, Pietra, que assim, já tiveram quadro de depressão, já tiveram até tentativa de suicídio, porque sentiam um vazio, se sentia incompleto, se sentia. E aí, quando foi para avaliação psiquiátrica ou psicológica e começou a terapia, foi que entendeu que aquele vazio, aquela sensação era porque a pessoa era trans. E ela nem, como não, ela não sabia que existia, muita gente nem sabe, né? Pensa assim, uma pessoa que mora no interior, eu tenho uma paciente trans mesmo que ela mora no interiorzinho, assim, um vilarejo super pequeno, não tinha acesso à internet. Então, ela só se sentia estranha, ela só se sentia esquisita, diferente de todo mundo. Mas ela não sabia que existiam outras pessoas como ela, que aquilo não era estranho, não era esquisito. Só era fora do padrão para aquelas pessoas que ela convivia. Mas não tem nada de anormal naquilo, tá tudo bem, né? Então, às vezes o acompanhamento psicológico e é importante também, assim, porque às vezes o próprio psicólogo tem preconceitos. A gente sabe que algumas pessoas passam por violência com médicos, mas também com psicólogos, né? Porque a pessoa tenta achar que, não, isso é confusão da cabeça, ou isso é uma doença, ou isso é uma questão de uma relação de infância não resolvida. Mas quando você pega uma pessoa que realmente trabalha com aquilo, entende aquilo, se vê que são coisas muito diferentes. Que Verdade. E não faz mal nenhum mudar de caixinha, sabe? Assim, a pessoa se identifica, não, eu sou transformista hoje, amanhã eu sou travesti e daqui a um ano eu sou uma mulher trans. Tá tudo bem, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Como eu posso ter, há uns meses atrás meu cabelo era grandão, aí cortei, aí daqui a pouco eu posso botar ele de outra cor e assim vou, né? Se Beyoncé pode ser loura, porque eu também não Exatamente. posso. Então Exatamente. a gente pode ser o que a gente quiser, e não deixar o outro determinar isso, né? Que eu acho que isso é que é o pior. E aquela conversa que a gente falou do respeito ao indivíduo. Então, realmente isso é importante. Então, a saúde mental do ser humano é muito importante e a gente tem que prestar atenção nisso.
O respeito ele é necessário em todas as situações, né? Saúde, tudo. Com certeza. A senhora avalia o SUS, né, em relação ao fornecimento e o acompanhamento de pessoas trans ao acesso dos hormônios que necessitam ser acompanhados de perto por um profissional? Há uma política para isso? Existe. Então, por essa portaria, é obrigação. Assim, primeiro, a saúde é obrigação do Estado, né? Está na Constituição. Então, todas as pessoas, não importa onde você more, se no seu município o médico de lá não tiver como dar atendimento àquela demanda que você precise, ele tem como lhe encaminhar, que é o que a gente chama de TFD, que é tratamento fora do domicílio. E aí a pessoa pode vir de qualquer lugar do estado, por exemplo, para ser atendida aqui em Salvador, se na cidade dela não tiver o atendimento. Então, o SUS ele é bem amarradinho nesse sentido. Os serviços habilitados, eles devem fornecer a medicação. Também está na portaria. A gente no UPS ainda não consegue fornecer todas, mas por dificuldade de compra. Porque, como tudo no governo, né? É muito amarrado. Quer dizer o quê? Que o hospital disse, eu quero comprar, e não apareceu ninguém para vender. Aí a gente fez um segundo pregão, que eu soube há pouco do farmacêutico, há uns dias atrás, que eu sempre cobro. Aí ele falou, doutora, voltou agora, dizendo que tinha um erro do pregão e por isso que a gente não conseguiu comprar. Então, hoje a gente só consegue fornecer um bloqueador. A gente ainda não dá os hormônios feminilizantes. Nos postos de saúde não tem. Não tem para ninguém. Não é que não tem para pessoas transgênero e para as travestis, não. Não tem para ninguém. Hormônio feminilizante, uma mulher menopausada, não tem medicação adequada para elas lá. O que tem é anticoncepcional. E eu vivo falando, né? Porque é muito comum as pessoas começarem a transição por conta própria. E muitas começam com anticoncepcionais e doses absurdas. E aí tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. A primeira é o anticoncepcional, ele é feito para mulher cis, então, que é cisgênero, ou seja, que se identifica com o biológico, né? E o Sim. etinil estradiol, que é a base dos anticoncepcionais, ele é muito ruim para a mulher trans. Ele aumenta muito o risco de trombose. Então, o que a mulher trans precisa usar é estradiol mesmo, estradiol puro, ou valerato de estradiol, e não o etinil estradiol. Então, a maior parte dos anticoncepcionais não vão servir por isso. E os injetáveis, que aí tem uma gama de pessoas que dizem, não, porque meu corpo só transicionou -se quando eu usei. Ou a minha amiga tem um corpo maravilhoso, tem uma mama linda, um quadril maravilhoso, e foi usando esses injetáveis. Na verdade, o injetável, já tem vários trabalhos mostrando que ele demora mais para desenvolver mama, demora mais tempo de começar, e é por isso que as pessoas usam doses tão altas e ele aumenta muito o risco de trombose. Então é por isso que a gente acredita que uma das causas da expectativa de vida de um transgênero ser tão baixa, né? Só para a gente colocar esse parênteses, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. E tem organizações que dizem que é de 29. Enquanto que uma pessoa cisgênero, a expectativa do brasileiro é de 78 anos. Então, alguma coisa está acontecendo que as pessoas morrem cedo demais. Claro que tem violência, a gente não pode. Né? São pessoas que apanham na rua só por E o existir. Brasil é o país que mais mata, né? Exato. Então tem a violência, a gente não pode esquecer. Comportamentos de risco no geral, né? Então, uso de drogas, o próprio hormonioterapia de forma sem controle. Então, a gente vê, assim, eu já sei de pacientes que usavam a cartela inteira de anticoncepcional de uma vez. Batia tudo Meu no Deus. liquidificador. Nossa, isso é um absurdo, assim. Eu não sei como é que essas pessoas não trombosam imediatamente, sabe? É muito perigoso. Então, e o que eu sempre falo, a gente não precisa de dose excessiva. Porque o corpo, seja ele biologicamente masculino, biologicamente feminino, ele vai responder, ele tem o receptor para responder. O que precisa é de tempo. Então, se você pensar, o corpo de uma mocinha não se faz da noite para o dia, né? Ela leva no mínimo 2 anos, da hora que começou aquele brotinho mamário até ela menstruar. No mínimo 2, às vezes 4 anos. E claro que uma pessoa trans, quando ela finalmente decide, ela quer uma fada madrinha, ela quer acordar no outro dia
já linda, maravilhosa, né? Com aquele corpo maravilhoso. E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, eu não sou fã da massinha. Eu adoraria, mas eu só consigo fazer o que a medicina permite. E se fosse só dose de hormônio, que é um exemplo que é bom que as pessoas saibam, é que assim, eu não precisaria colocar prótese de silicone numa mulher cisgênero. Era só dar mais hormônio para ela e aí ela ter aquela mama grande, como ela quer. Então, às vezes, aquele corpo não vai chegar numa mama grande, porque ele foi biologicamente predeterminado lá pela genética daquela pessoa para não ter mama grande. E aí eu vou precisar botar prótese de silicone. E a portaria do Ministério também contempla as próteses de silicone. Então, para as pessoas trans, para as mulheres trans que precisem, também está contemplado a colocação das próteses de silicone. Em Salvador, o Hospital das Clínicas, a gente não conseguiu ainda a habilitação cirúrgica. E é uma coisa que a gente está tentando junto com a CESAB, para conseguir essa habilitação para começar a fazer todas as cirurgias que estão na portaria. Mas a gente sabe de serviços que tem colocado, tentado fazer um custo menor, né? Fazer mais em vez de ter o lucro, botar a preço de custo, só para ajudar mesmo a Sim. população. Então, mas esse é Então, um ponto que eu quero que as pessoas levem. Dose excessiva não deixa ninguém mais feminina e não deixa ninguém mais masculino, tá? O que é o tempo e a dose, a medicação adequada, a dose adequada, no horário adequado. E isso é que faz a transição. Não é nem dose alta, nem porque meu corpo já acostumou, que eu tenho paciente que fala assim, ai, doutor, eu acho que meu corpo já acostumou com esse hormônio e não tá respondendo mais. Não existe isso, não. O hormônio da gente é o mesmo a vida toda. O receptor, ele responde a um só. Então, é porque às vezes já chegou no ponto que aquele corpo vai desenvolver. E ali, a partir dali, eu preciso do cirurgião plástico. você falou da prótese de silicone, né? E eu já ouvi falar de muitas travestis, muitas, que colocaram silicone industrial. Algumas até já não estão mais entre nós, já morreram por conta disso. Né? Fala um Exato. pouco pra gente dos Nossa, riscos, além dos riscos da aplicação do silicone industrial, dos riscos de. Você já falou da trombose, né? Mas assim, dos riscos de fazer isso de forma tem controle. irresponsável, né? Fazer sem um acompanhamento específico. Ótimo, ótima pergunta, Petra. Realmente, o silicone industrial é usado por muitas pessoas, até porque a gente sabe que algumas pessoas, na prática sexual, então ela tem uma identidade feminina, mas na prática sexual dela, ela precisa ter ereção. A hormonioterapia compromete a ereção. Né? Tem gente que não se importa, tem gente que me pede, eu já tive paciente sentar e dizer assim, doutora, eu quero ficar morta. Eu não quero sentir nenhum desejo sexual, eu quero que a senhora bote minha libido lá embaixo. Mas a maior parte das pessoas não quer isso, né? Quer continuar vivendo sua sexualidade e a ereção diminui com a hormonioterapia, porque ela depende da testosterona e eu preciso diminuir testosterona para o hormônio feminilizante funcionar. Então, eu sei que algumas pessoas entram no silicone industrial porque ela precisa feminilizar o corpo para ter essa passabilidade para a sociedade, mas ela não quer perder ereção, ela não quer perder libido, ela não pode se permitir isso, né? E tem outras pessoas que são meio que a ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? A pessoa acredita, então ela conhece uma bombadeira ou conhece uma travesti que já usou silicone industrial e tá linda, maravilhosa, porque naquela pessoa deu certo. E aí ela, não, eu vou fazer isso também, porque imagina se eu vou usar hormônio, passar esse tempo todo, ter essa instabilidade emocional e tal. Não, vou sentir muita dor, porque é muito dolorido, né? É uma injeção, para quem não sabe, é uma injeção intramuscular. Então é como se fosse uma bezetacil, só que em litros. Não é o volume de uma bezetacil, né? Ela é em litros. Como ela é muito E espessa, uma porque é agulha um bem mais silicone grossa, né? bem mais grossa, porque é um líquido espesso, porque é o mesmo silicone que a gente usa em carro, né, na indústria automotiva. Então, esse silicone ele tem que entrar, e como ele é muito espesso, tem que ser uma agulha muito grossa. E ele entra rasgando o tecido para ganhar o espaço. E aí a bombadeira vai dando a forma, né? Moldando o corpo. Então, isso é feito sem anestesia. Na casa da pessoa, ou num estúdio, sei lá, num espaço onde a bombadeira trabalhe, que isso não tem nenhuma técnica de asepsia, ou seja, de limpeza, de higiene, para ter segurança, né?
Então, muitas têm infecções, fazem abscessos absurdos. Fora, para economizar, se compartilha a mesma agulha. Então, a gente hoje já sabe tanto de doença que você transmite compartilhando a agulha. E a outra coisa, porque esse silicone, quando ele entra no corpo, ele vai endurecer, ele vira uma resina, uma pedra. Então, tanto que quando você toca, você vê que realmente muito endurecido. A curva tá num formato feminino, mas quando você toca, você sente que é um tecido mais firme, né? E isso é preocupante porque quando ele escorre, ou seja, ele não ficou exatamente no lugar e ele saiu da posição, não tem como tirar. O cirurgião plástico, ele não tem como remover. A gente tem pacientes hoje, porque assim, as pessoas só veem as que deram certo, né? As que deram errado ou morreram, como você falou, né? Faleceram do procedimento mesmo e dali morrem, ou elas ficam deformadas. Eu tenho pacientes assim que o rosto é deformado porque quis botar um lábio, quis botar uma maçã do rosto, quis mudar o formato do pescoço para disfarçar o pomo de Adão e quis botar no tornozelo e no joelho. E hoje a pessoa não consegue dormir. Ela deita, dói e tem abscessos. E o cirurgião plástico me diz o quê? Luciana, eu não tenho como tirar. Porque para tirar, tem que tirar o músculo todo onde aquela resina tá, entendeu? Aí a pessoa perde função. Sim. E aí fica mais deformado. Então, é um problema que a gente precisa resolver, sabe? A saúde pública. Porque eu sei que a maior parte das pessoas não tem condição financeira. A cirurgia plástica é cara. Apesar do Brasil ser um Sim. dos que mais opera no mundo, né? Mas ela é muito cara no serviço privado. Então, o SUS vai ter que abraçar isso e talvez colocar essas próteses de silicone cirúrgicas, né? Que são seguras e não tem esses riscos todos nas pessoas. A indústria vai ter que desenvolver, porque uma das coisas que as mulheres trans me chamaram a atenção é que o joelho é diferente e o quadril é diferente. E realmente a lateral do quadril da pessoa XY, a bacia, a estrutura óssea é mais estreita. Tanto que é assim que a gente aprende lá na medicina, para identificar quando você encontra um esqueleto, para saber se é de homem ou de mulher, né? Ou se é de um biologicamente masculino, biologicamente feminino. É olhando a bacia, uma das coisas que identifica. Então, não tem hoje prótese de silicone cirúrgica que incha a lateral. Mas isso é só desenvolver. Então, eu acho que a medicina e a ciência vai chegar lá. A gente só precisa de um Uhum. tempo, né? Agora que. Porque se a gente parar para pensar, durante muitos anos a medicina ignorou essas pessoas no sentido de dar um atendimento contemplando a identidade, né? Quem assistiu a Garota Dinamarquesa viu, assim, o quanto que os médicos fizeram pessoas sofrerem por desconhecimento, né? Era a ignorância daquele momento. Os médicos não Uhum. sabiam o que era aquilo, não entendiam, achavam que era uma doença mesmo, psiquiátrica. Por mais que você conversando, você vê claramente que não tem nenhum distúrbio de identidade naquela pessoa, mas naquele tempo se entendia dessa forma. E as pessoas morreram também, né? Com o que se tentava fazer. Então, o acolher no sentido de agora eu vou entender que essa é a sua identidade e vou adequar seu corpo à sua identidade é uma coisa recente da medicina. Então, os hormônios ainda são feitos para cisgêneros e a gente tem que adaptar o que é feito para um cisgênero para dar para uma pessoa trans. E as próteses de silicone cirúrgicas ainda são também nessa coisa da mulher cisgênero. Mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Eu acho que além de ser por conta da ereção, né? Eu acho que é um desespero também de uma Também. necessidade de ter aquele corpo feminino o mais rápido possível e que o Rápido hormônio não possível. traz, né? Não. Eu vi É, depoimentos, Pietra, assim, de pessoas que disseram, não quando você fizer 12 anos. Tem um documentário que eu achei na internet, que diziam no caso, era um corpo masculino, né? Se identificava como feminina, mas era um corpo masculino. E diziam pra ele, né, naquele momento, não, você vai ver que quando você fizer 12 anos, seu corpo vai mudar. Só que era mudar no sentido de puberdade, né? E aí, no dia dos 12 anos, quando ela, como mulher, como menina trans, acordou, que ela viu aquele pênis ali, ela se desesperou, porque ela tinha certeza que quando ela fizesse 12 anos, ela ia acordar a menina. E aí ela entra num desespero, tenta suicídio. Então, é muito triste, assim, o que as pessoas passam, enquanto que, se ela tivesse sido acolhida pela família, se ela tivesse um suporte psicológico, o entender o processo
E até aceitar que eu posso ser uma menina e eu posso ter pênis. Isso não fere minha identidade feminina ter o pênis. Quem não quiser ficar com o seu pênis pode operar. Mas quem quiser ficar, pode ficar. E isso não faz com que aquela pessoa seja menos feminina, né? Que eu acho que isso os ativistas e as ativistas têm feito um trabalho bem legal de mostrar isso para as Sim. pessoas. A identidade de gênero não está na genitália, né? Ela está na sua cabeça, é como você se vê, é como você se entende. Então, a genitália só você sabe como é sua genitália e aquelas pessoas que você escolhe, que você confia para serem seus parceiros ou parceiras. E até, mesmo numa relação sexual, eu sei de pessoas que não deixam a outra pessoa nem ver como é a genitália, né? Então, existem várias formas de você lidar com o seu corpo. Então, um acompanhamento psicológico ajuda um monte. Você vê como fez bem pra você. Faz bem pra todo mundo. Eu brinco que todo mundo devia ter um psicólogo de bolso, sabe? Porque a vida desafia tanto a gente. A psicóloga que trabalha com a gente lá no ambulatório, ela trabalha num outro ambulatório comigo também. E às vezes eu sinto, digo, Kari, hoje eu preciso que você me ajude. E aí, porque eu vivi uma situação com um paciente ou com uma paciente que eu preciso de ajuda, como lidar, como entender a cabeça daquela pessoa para tratar melhor meu paciente, sabe? Ou eu, como Luciana mesmo, assim, por que aquilo me ofendeu? Ou por que aquilo me irritou, né? Porque médico, às vezes, também ele vira um saco de pancada, a gente recebe muito a carga. Então, às vezes, outros médicos trataram mal as pessoas, e aí a pessoa chega armada para mim. Mas eu sou uma pessoa legal. Eu tento ser uma pessoa legal. Então, mas aí é aquele momento de isso não é contra a Luciana, isso é contra os médicos. E eu preciso mostrar Sim. para essa pessoa que eu sou diferente. E eu não posso negar que tem médicos ruins, que tem, assim, não ruins de conhecimento necessariamente, mas no sentido de como tratam as pessoas, né? De não respeitar a identidade, né? Então, eu sei que isso acontece, mas não fui eu, né? Então, tipo, não bate em mim. Doutora, a Ava Simões é a nossa convidada que vai vir logo após a senhora, Isso, né? E você me ela falou aqui, ó, falou. para a senhora ficar aí na live para ver a parte dela depois, tá? Vou ficar, com certeza. Não iria sair, não. Com A certeza. Ava E qualquer Simões é coisa um eu já exemplo, escrevo minha pergunta. a Ava Simões é um exemplo a ser admirado e possivelmente seguido por quem deseja, porque assim, apesar de todas as lutas, de todos os preconceitos em escola, em tudo que a gente passa como LGBT, né? Ela é formada e ela é Dentista, né? dentista. Eu vi. E imagine o Muito legal. quantas dificuldades ela não passou para chegar até aí, né? E isso é uma Exato. prova de que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. Isso não quer dizer que você Exatamente. precisa necessariamente para uma faculdade se você não quer. Mas se você quer, você pode, Você né? pode, exatamente. E a Exatamente. faculdade tem que lhe abraçar nisso. A UFBA Sim, tem cotas para pessoas trans, né? A UNEB também tem. Então, eu tenho algumas pacientes e já tive alunas, né, na medicina. Tem uma aluna na medicina que é uma mulher trans, e a gente fica muito feliz que a pessoa tá ali e ela entende que não, ela pode sofrer alguma violência, ela pode sofrer alguma discriminação de algum professor, como qualquer um de nós, né? Como negro, como mulher. Então, infelizmente, a nossa sociedade não é perfeita e as pessoas estão longe da perfeição. Mas sim. elas estão ali, estão lutando e estão conquistando seu espaço. Eu vi quando você fez o cardzinho, eu vi, e com certeza eu vou ficava, não tenha dúvida. Eu já tinha planejado. Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Você, como médica endócrino, você vê o debate da despatologização da transgeneridade? Pois ainda em pleno século XXI temos CID para a disforia de gênero. Isso, exato. Não, é muito legal essa pergunta também. Eu vejo, eu super pactuo com a despatologização. Eu não entendo a transgeneridade como uma doença, né? Como uma doença psiquiátrica, inclusive, como ela tá no CID-10, que é o CID que a gente usa. Mas assim, primeira coisa que eu sempre falo, CID significa Classificação Internacional de Doenças. Realmente é esse o termo. E ele não foi criado por nós no Brasil, é uma coisa que é internacional, como o próprio nome diz, e é Sim, para ter uma comunicação entre os médicos ou de um médico com alguém que vai fazer um procedimento, algum exame, para me dizer o que é que aquela pessoa tem
ou que eu suspeito. Então, eu vou mandar fazer uma ultrassonografia e aí eu digo, eu boto um CID, o ultrassonografista sabe, ó, ela tá pensando nisso, eu vou procurar mais por isso, ok? E, Entendi. apesar do nome ser de CID, ou seja, ter o Dzinho de doenças, lá também tá gravidez, puberdade, envelhecimento, né, a velhice, que são coisas fisiológicas, que são coisas normais, né, fazem parte do ser humano e não são doenças. Então, infelizmente, o nome traz esse estigma. A outra coisa é que, então precisa ter CID, a gente não tem como fazer procedimento. Então, alguns ativistas hoje já entendem que a medicina, se você não tiver CID, você não interna no hospital para fazer nada. Você não compra a medicação. Simplesmente, se a receita não tiver o CID, não compra. Então, precisa ter algum código. Quando eu peço um exame, eu preciso colocar um código, nem que seja a avaliação de normalidade, que é Z00. Eu tenho que dizer que é avaliação de pessoa normal, o Z00. Uhum. Então, o CID tem que ter. Aí, o CID-11, só que o CID, no CID-10, a transgeneridade, que é escrita como disforia de gênero, e médicos chamam de transexualismo, ela está no capítulo de psiquiatria. E isso traz um estigma muito ruim, porque ninguém quer ter um CID psiquiátrico. E não é para ter um CID psiquiátrico. Então, hoje, já saiu o CID-11, é que ele ainda não entrou em vigor, mas ele já foi publicado. E no CID-11 vai ter um capítulo extra, que não existia na versão 10, que é um capítulo de sexualidade. E dentro do capítulo de sexualidade está a transgeneridade. Certo? Até porque disforia de gênero, nem toda pessoa trans tem. A disforia quer dizer que você se sente desconfortável, que aquilo gera um desconforto emocional para você. E tem gente que lida super bem, sabe? Que não tem disforia nenhuma, nenhuma. Tem outras pessoas vão ter disforia do nariz, sabe assim? Porque tem um nariz grande, ou tem um nariz pequeno e tal. E aquela Sim. pessoa não tem disforia de gênero. Ela se entende naquele gênero. E não importa que ela passe na rua e as pessoas fiquem olhando. Eu tenho uma que me disse uma vez que eu adorei. Não, doutora, quando ficam me olhando muito, eu penso assim, gente, hoje eu arrasei. Hoje eu tô linda demais. E é a forma de ver, em vez de você pensar, ai, não, isso é porque é minha maquiagem, não sei o quê. Ah, isso. Não! Veja o outro lado. Nossa, eu tô fechativa, né? Tô arrasando e a pessoa fica me olhando por isso. E se ela falar qualquer coisa, é problema dela, né? Não trazer isso para você. Então, eu super Exatamente. pactuo com a despatologização. O CID-11 já vai modificar isso, mas tem que ter CID. Não tem, apesar do nomezinho ter, o D é de doenças, mas nem tudo que tá ali é doença. E a gente Entendi. precisa. A medicina é toda, a saúde, ela é toda trabalhada em cima desses códigos. Tem um peso, né? Mas que, infelizmente, é necessário essa utilização, né? Exato, 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 exato. A gente, por exemplo, em termos de relações sexuais, a condução médica faz diferença de com quem aquela pessoa se relaciona sexualmente. Então, eu vou precisar de um CID diferente para pessoas diferentes, né? Então, vai Sim, ter. sim. A gente, CID vai precisar botar. Agora, pode não ser o psiquiátrico, né? Pode não estar lá no capítulo da Sim. psiquiatria, e aí a pessoa tira o estigma, né? Tira o lado negativo. Acho importante também. Doutora, o sistema de saúde privado e particular está aberto para receber as demandas das pessoas trans numa perspectiva global na atenção à saúde? Não, não tá. A gente tem trabalhado para isso porque a portaria do Ministério prevê isso, né? Ela contempla isso tanto para as pessoas transgênero quanto para as travestis, né? Todo mundo, as mulheres e homens trans e travestis. A gente tem trabalhado isso, então a Prefeitura de Salvador fez um trabalho muito legal, capacitando pelo menos um dos postos, uma das unidades básicas de saúde de cada distrito sanitário. Então, Salvador tem acho que 14 distritos sanitários. E aí, em cada um deles tem pelo menos uma unidade que acolhe pessoas LGBT de forma. Tem uma pessoa especialmente treinada para acolher as demandas. E daí direcionar para ela ter um atendimento humanizado, adequado, sem preconceitos e sem sofrer violências ali dentro daquela própria unidade. Só que
Isso não tá em todo canto. A gente tem que lembrar que as pessoas que atendem, e é uma coisa que eu ensino muito isso na UFBA para os meus alunos. O nosso papel ali é um papel técnico. Eu não tenho que julgar se está certo ou está errado. Eu tenho que tentar diminuir o dano à saúde que aquela pessoa pode estar se causando. Se está certo ou está errado, ou aquela pessoa não devia fazer aquilo, aí é o livre-arbítrio, é o direito do outro. Na medicina também, eu tenho o direito de não atender. Então, eu só sou obrigada pelo Código de Ética a atender risco de vida. Então, eu não posso estar passando alguém com risco de vida imediato e ignorar. Mas eu posso chegar uma pessoa no meu consultório, mesmo eu atendendo no SUS, e ela me destratar, ou ter alguma situação, ou que eu não me sinta confortável em tratar, porque eu não sei tratar aquela doença, ou aquela, no caso Sim. da transgeneridade, que não é doença, mas aquela situação, né? Eu posso me recusar, eu posso dizer, olha, eu não tenho capacidade para isso. Mas alguém tem que ter, né? Eu preciso Sim. de ter atenção à saúde para essas pessoas. E isso é uma coisa que, quando eu comecei em 2014, né, a escrever o projeto para montar um ambulatório e trazer pessoas para trabalharem comigo, porque era uma coisa que eu queria muito fazer, eu acho que a pessoa tem que ser sensibilizada. Ela não adianta ser uma excelente médico, uma excelente enfermeira, uma excelente assistente social, se não é uma pessoa que abraça e contempla uma população LGBT. Porque ela vai levar o preconceito dela na, na linguagem corporal, sabe? Teve uma vez que uma paciente me falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque, como eu falei, eu não venho da comunidade LGBT, então tem coisas que eu fui aprendendo à medida que eu fui trabalhando com as pessoas, né? Tem coisa que Vivenciando, não né? está no livro. Tem coisa que não está no livro, que não está nos artigos. Sim, sim. E as Experiências pessoas de são muito vida, né? diversas. Não, e as pessoas são muito diversas. E eu tento muito fazer uma coisa personalizada. A minha pergunta é sempre assim: como é que você usa seu corpo sexualmente? E aí eu já explico. Não é porque eu sou curiosa para saber como é que as pessoas fazem. Não, eu quero entender porque, a depender de como você usa, eu tenho que saber escolher que hormônio eu vou fazer e até de dizer, olha, isso aqui não vai dar mais certo. O hormônio que a gente vai fazer, eu não tenho nenhuma opção que a gente consiga manter isso. Ou a gente, não, isso aqui é tranquilo, a gente pode continuar com isso. Né? Para a pessoa depois não dizer, mas eu agora perdi todo o meu prazer, ou eu perdi. Então eu preciso entender. E as pessoas não vão de A para B, né? Não tem essa coisa do, eu tenho um corpo masculino e eu quero um corpo 100% feminino. Não é assim, o ser humano não é assim. A maior parte das pessoas não quer isso. Então, eu tenho que entrar nessa intimidade para poder adequar meu tratamento. Então, essa pessoa me falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E aí eu levei um momento assim, processando. E tem uma linguagem, né? Assim, tem um vocabulário que é muito da comunidade mesmo. Então, às vezes, eu não entendo a palavra. E aí, eu fiz uma pausa tentando entender o que ela estava me dizendo. Aí ela falou assim, eu choquei a senhora, né? Aí eu falei, não, eu tô aqui pensando o que é que você tá me dizendo, porque eu não tô entendendo nem o que é que você tá falando. Tipo, eu não entendi no português. Eu não entendi, né? Mas a pessoa já entendeu. Meu Deus, eu choquei ela. Eu já falei uma coisa, né, que ela ficou muito chocada. Então, é uma leitura, foi uma pausa que eu fiz. Eu não fiz uma cara de espanto, não. Eu só fiquei parada, pensando, aquela pausa, aqueles segundos. A pessoa falou, eu lhe choquei. Então, a leitura corporal nas relações humanas são muito importantes, né? É muito importante, a leitura é muito importante. Então, tem que ser uma pessoa sensível, tem que ser uma pessoa aberta. E aí eu tenho trazido os meus residentes para atender comigo, justamente para ver como eu faço, sabe? Porque não é uma consulta endocrinológica comum, não é o habitual. Tem muitas peculiaridades e você tem que estar ali e ouvir, né? E acolher, entender aquela pessoa. Porque a parte hormonal é fácil. A parte hormonal pra gente é como tratar uma mulher que nasceu sem ovário ou um homem que nasceu sem testículo, sabe? É muito parecido. Aham. Então, todo endocrinologista, a princípio, o tipo do hormônio que eu não posso dar para mulher trans, que eu posso dar para mulher cis. Mas fora isso, assim, no geral, é bem parecido. Tem alguns efeitos colaterais semelhantes, mas tem outros que só as pessoas trans desenvolvem e aí a gente tem que prestar atenção também. Eu acho até que você já me respondeu mais ou menos essa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta importante. Quais são as consequências da hormonização que a população trans pode vir a ter
sem os devidos cuidados médicos. População trans, travestis. Ah, Já falou da trombose, né? Mas eu acredito que seja bem amplo muito amplo. essas... Mu- Muito amplo, Pietra. Então, assim, ó. Primeiro, coisas básicas de saúde. Tipo vacina. As pessoas não vão em médico. Então, vacina para tétano, sabe? Que todo mundo tem que ter reforço a cada 10 anos. Que eu aposto que a maior parte das pessoas não tem. Nem lembro quando foi que tomou vacina a última vez. Então, essa é uma atenção à saúde que é de qualquer pessoa. Então, tem os cuidados básicos de saúde. Porque como as pessoas não se sentem contempladas e atendidas adequadamente, e elas ficam na margem da sociedade, elas não vão para médicos por outras razões, não vão para dentista. Então, só essa parte de atenção básica que todo ser humano precisa, porque uma pessoa trans e travesti, ela tem obesidade, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem isso como qualquer outra pessoa, certo? Pronto. Então, isso é uma questão importante. Aí a gente entra nas coisas específicas. Então, a trombose é a nossa preocupação maior, porque da trombose eu posso ter uma trombose venosa, mas eu posso ter trombose em outras partes do corpo. Então, eu preciso ter esse acompanhamento. Um efeito colateral comum é depressão. Então, para uma pessoa que já tem um humor limítrofe, o estradiol, a gente está falando só das mulheres, tá? Só das mulheres trans e das travestis. Sim. Não funciona para os homens. Elas se tornam mais sensíveis, eu posso deflagrar um quadro de depressão. Uma pessoa deprimida pode piorar esse quadro de depressão, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, eu tô deprimida porque eu tenho esse corpo. Mas na hora que eu começar a me harmonizar, que meu corpo mudar, aí eu vou ser... Aí a minha alegria vai ser completa e tal. E não é isso. Primeiro porque eu não sou fada madrinha. Então no dia seguinte não vai ter mudado esse corpo ainda. E o hormônio vai estar dando essa baixada no humor, sabe? A testosterona é um hormônio de vigor, de altos desempenhos, né? De coragem. E você baixa aquilo, então baixa a energia da pessoa. Então ela acha que, nossa, eu fiquei pior, né? E aí eu brinco, inclusive, às vezes eu falo assim, olha, você vai sentir diferente, mas a gente não pode ter o melhor dos dois mundos. Então eu não posso ter tudo de bom que o feminino tem e tudo de bom que o masculino tem. Infelizmente, é um pacote. Doutora, Oi. doutora, eu vou pedir para quando a senhora concluir a sua resposta, a senhora deixar as suas considerações finais, porque Pronto. acredito que daqui mais ou menos uns 2 a 3 minutos a nossa live vai encerrar. E antes de encerrar, eu quero salvar ela, tá? Mas eu já quero deixar aqui registrado. Foi um prazer imenso eu, Pietra Morato, e o Grude te receber aqui. Que papo gostoso. Dava pra gente fazer 3 horas de live, né? Mas a gente ainda vai marcar um outro bate-papo desse. E muito obrigado. Mas continua a tua resposta e faz as tuas considerações. Pronto. Exato. E aí, então, só concluindo. Então, a gente tem o risco das tromboses, a gente tem prolactina alta, que faz saída de leite da mama, né? É leite mesmo. Mas esse é um efeito colateral que não é grave, né? Sim. E o uso do silicone industrial, os comportamentos de risco. Então, realmente, a gente precisa melhorar o acolhimento da população no sistema de saúde de uma forma concreta. Como considerações finais, eu quero parabenizar o Grude pela iniciativa, porque eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem. Eu me propus lá atrás, quando eu comecei a acompanhar pessoas trans, que eu ia falar para quem me chamasse, sabe? Podia ser uma pessoa, podia ser só nós duas conversando, mesmo sem público, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de educação. Eu vejo assim no meu círculo de amigos, da minha família, como já mudou. Claro que eu virei referência LGBT de qualquer coisa, né? Todo mundo quer que... As perguntas vêm todas para mim. E assim, gente, eu não sei tudo. Eu posso tentar me informar, mas eu não sei. Mas o olhar, o respeito, o acolher o outro, você tratar como você gostaria de ser tratado, ser tratada, sabe? Isso melhora a relação humana para todo mundo e faz um bem danado para qualquer pessoa. Então, a gente precisa da informação que chegue a todos, até porque eu acho que uma parte das violências são justamente porque as pessoas ignoram o que aquilo significa, se julgam como padrão ouro, então se é diferente de mim é pior. E aí... Falta 22 segundos para a gente encerrar nossa live. Então, encerre, senão você não salva. E eu vou ficar aqui, Ava, para lhe assistir daqui a pouco. Beijo. Um beijo, obrigada. fica aí. Quem não segue o Grude ainda, gente, vai lá e segue, tá bom? Okay. Já já eu volto com a Ava Simões. Fica aí, doutora. Via.
Oi, gente, voltamos, nosso segundo bloco. Agora nós vamos receber Ava Simões, dentista, mulher trans incrível. Nosso bate-papo com a doutora Luciana foi maravilhoso. Deixa o pessoal voltar que eu vou chamar a nossa convidada. Vamos para o nosso segundo bloco. Agora com a Miss Trans Star Internacional e dentista Ava Simões. Vou esperar os nossos... Ava, deixa entrar o restante do pessoal entrar que eu já te chamo, tá? Deixa o pessoal ir voltando. Nosso primeiro bloco foi com a doutora Luciana. Foi incrível, incrível, incrível. E por último, mas não menos especial, essa mulher incrível, Ava Simões. Vamos bater um papo incrível ainda nesse tema da saúde de mulheres trans e travestis. Um papo que não é comum de se ter, né? Mas que é muito importante e que ele deve se tornar comum. Vou chamar a Ava aqui para a gente começar, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite! Boa Deixa eu noite, melhorar a posição maravilhosa! aqui, meu amor. Que honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Também estou muito feliz em estar aqui. Espero que seja uma contribuição para todo mundo que está assistindo e para quem vai ficar, depois vai ficar gravado, né? Para quem Sim, assistir depois. Eu estou eu, muito eu, eu, feliz te- eu, e eu eu repeti espero que o bastante já. Sim, eu Fale. espero que alcance o máximo de pessoa possível essas duas lives, essas três lives tão importantes, o que eu mais desejo. Sim, porque eu já repeti bastante isso aqui. Esse é um assunto pouco falado, né? Mas tão importante e que deveria ser bem mais falado, Verdade, né? verdade. E eu acho que cada caso é um caso, né? Cada uma tem uma forma, para cada uma tem a sua história, como correu a sua transição. Então sempre acrescenta, né? Ouvir histórias, saber de histórias, ainda mais a minha, que é um pouquinho diferente. Tem a Andréia, dentista, minha amiga, que é aí na Bahia, maravilhosa. E é Eu isso. falei na, eu falei na live anterior que você é um exemplo, né? Que quando a gente quer ocupar um espaço, a gente consegue. Com certeza não foi fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Ava, se apresenta para quem está te assistindo, para quem está nos assistindo aqui e vai acompanhar esse bate-papo lindo. Fala um pouco de você para eles. E para mim Tá bom. também. Sim, meu nome é Ava Simões. Eu, em 2009, eu fui Miss Brasil Gay. E agora, junto com você, parabéns pelo seu título de Miss Bahia, né? E agora eu sou atual Miss Transistar Internacional, que foi um concurso que aconteceu em Barcelona. Nós éramos 27 meninas do mundo inteiro. Eu não consegui representar o Brasil, mas eu representei a Angola. Então, chamei toda a minha ancestralidade, né? Para conseguir Sim. trazer essa coroa e nós conseguimos. Eu sou dentista atuante, trabalho na minha carreira desde 2005, então já tenho uma história aí longa. E é isso. Atuo em consultório em Copacabana, onde é o meu espaço, e também em Nova Iguaçu, onde eu faço trabalho de ortodontia, então eu vou e trabalho, mas no meu eu faço tudo. Eu faço implantes, eu faço harmonização facial, toda a parte de clínica geral,
E agora estou num novo trabalho que eu vou falar no finalzinho. Tá bom. Eu tenho várias perguntas aqui, como eu já te passei, mas eu queria, antes para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você enquanto uma mulher trans, né? O processo das dificuldades, se você teve facilidades por ser da área de saúde, ou se você começou essa transição antes desse processo seu de como dentista, né? Fala um pouco pra gente disso antes da gente começar as perguntas que eu te passei. Que eu vou te passar. Na verdade, eu sempre me reconheci, sempre me senti diferente, sabe? Sempre soube aonde eu queria chegar. Mas, primeiramente, eu coloquei a minha carreira em primeiro lugar. Sabe? A minha cidade era muito pequena no interior de Minas Gerais. E o meu medo maior era voltar para minha cidade. Meu medo maior era que a minha mãe morresse um dia e não pudesse me ajudar nos estudos, me dar a força que eu precisava, tá? Então, o meu caminho, a minha transição foi bem longa, tá? E eu fiz tudo o que tinha que fazer. Aí veio esse sonho de ser Miss Brasil gay. Então eu tive que ficar por um bom tempo fazendo esse contraste, né? Do menino com a Miss. Isso para mim foi tranquilo. Mas eu sempre soube que uma hora eu ia conseguir encaixar. Uhum. Encaixar o quê? Conseguir adequar meu corpo à minha mente, ao meu coração. Sim, é importante. Como foi para você lidar com o processo de transição? Ser alguém da área de saúde te facilitou isso? Sim. Não, por um lado, assim, eu sabia dos riscos que o hormônio faz, né, causa. Então, eu sempre tive muito medo. Então, eu assumo, confesso, e comecei fazendo por conta própria. Aquela coisa do boca a boca, toma isso, toma aquilo, toma isso. E, de repente, eu vi que aquilo não seria legal. Sabe, que a gente aprende na faculdade que hormônio, isso ficou muito no meu coração, que hormônio é alimento para o câncer. Então, eu sempre tive isso. Tanto é que agrotóxico, que é hormônio. Então, tudo isso que é o que tem muito hormônio, isso um dia pode vir a ter câncer. Então, eu falo, ai meu Deus do céu, eu estou alimentando um câncer. Eu estou alimentando um câncer. Era isso que eu tinha. Aí foi onde eu comecei a ter efeitos muito, que está na segunda pergunta, né? Eu comecei a ter efeitos muito fortes nessa hormonização sem controle. Aí foi onde eu parei, procurei uma médica e ela conversou direitinho o que eu precisava, para que eu precisava, a doutora foi maravilhosa. Essa pergunta tem que fazer. Para que você, como você usa o seu corpo, né? Sim. Porque aí depois disso ficou tudo muito mais claro. Então, todos os remédios que eu tomei foi tudo por conta própria, todos foram pagos e foi muito difícil. Então, já posso emendar na segunda perguntinha que você falou sobre os efeitos do hormônio, né? Pode sim, pode. Inicialmente, eu fiquei. O hormônio em mim, no meu corpo, ele só agiu na questão da pele. Eu fiquei com a pele mais úmida e a parte da pele do peito. Eu tinha muito medo de engordar essas coisas com o hormônio. Então, eu corria muito, eu fazia muito exercício físico. Então, parecia que eu não deixava o hormônio carrear para o bumbum, para o quadril, para dar mais formas femininas, né? Então, a hormonização, para mim, eu só tive esse ganho, tá? Esse ganho da textura da pele e a pele para colocar a prótese posteriormente. E nesse período que eu tive a troca entre uma médica que usava hormônio por conta própria, eu comecei a ter problemas mexe muito com o psicológico, Eu tive momentos de ira, sabe? Momentos de ira, uma impaciência terrível. Igual um paciente me perguntava uma coisa, eu não tinha paciência para respondê-lo 2 vezes, sabe? Uma depressão profunda.
Um dia estava maravilhosa, eu defini assim, ó, primeira semana não sentia nada, segunda semana era depressão profunda, terceira semana do mês eu sentia uma ira, se caía assim, oscilação de humor muito constante, assim, sabe? E na Sim. terceira semana eu falava que era a semana da beleza. Era a semana que eu sentia o hormônio, achava eu linda, achava vendo o rosto mudar um pouco, o rosto fica mais arredondado, os pelos ficando mais ralo. Então isso era isso. Mas quando emendavam o remédio, então o que aconteceu? Teve um dia que a gente que é trans, a gente passa na rua, a gente sabe que os homens comentam, a gente sabe que os homens olham. E eu passei num bar, voltando da academia, eu passei num bar, numa quarta-feira, depois do jogo. Tipo assim, 11 horas, 11h40, eu saí da academia. Então, eu passei, o cara mexeu. Falou assim pro amigo, aí, ó, você que gosta. De repente, eu só me dei conta que eu estava dentro do bar. Imagina um bar cheio de homens, dia de jogo, alcoolizado. Eu estava dentro de um bar, como é que eu posso? Encarando um homem, sabe? Encarando um homem, o que foi? Não sei o quê. A minha sorte, que é bairro, aqui no Flamengo, Botafogo, é um bairro, então todos se conhecem. Então, graças a Deus, o dono do bar, algumas pessoas que estavam no bar, separou a futura briga, porque sabia que eu não sou uma pessoa de brigar, de mexer com ninguém. Então, graças a Deus, teve isso. Mas quando eu saí do bar, que eu me dei conta que eu tinha arrumado confusão, eu cheguei em casa e estava tendo muitas brigas com a secretária, sabe? Muita briga, muita impaciência. Eu pedi isso, não era isso! Era isso, assim, muito grossa, muito áspera, sabe? Aí foi, Sim. eu cheguei numa conclusão, procurei uma médica, que ela trocou o hormônio, não precisei de fazer bloqueador, tá? Porque eu tava o meu tempo, eu nunca tive essa pressa para hormonizar, sabe? Meu tempo Aham. foi, deixa o corpo levar, deixa o corpo responder. Então, eu não usei um bloqueador de testosterona. Aí eu sentei, conversei com a minha secretária, né? E conversei comigo também. Falei, gente, então a partir de agora, eu sei, é um recado assim que todas as meninas queriam que elas ouvissem. Eu estou passando por um tratamento. Então, eu vou ter que, a partir de hoje, pensar 3 vezes numa resposta. Se eu tiver depressiva, eu vou ter que conversar comigo. Oi, isso não é meu, isso não é meu, isso é do remédio. Então, quando me perguntavam 2 vezes, isso é do remédio, aí eu comecei a aprender a falar devagar, sabe? Oi, Pietra, você tá marcada para quinta-feira, entendeu? Não é quarta-feira. Comecei a me domar essa fera, sabe? Comecei como conversar como fala com louco. Eu sabia que eu estava assim, alterada mentalmente. Foi depois de uma briga num bar. Eu nunca fui de brigar. Na hora que eu me dei conta, eu estava dentro de um bar batendo boca com um homem. Bate o extrato aí para ver quem é quem. Olha, que tá pensando que é o quê? Falei, peraí, eu não sou assim. Ô, Ava, e você atribui isso a você ter começado essa harmonização sem um acompanhamento? Ou você acha que até com acompanhamento vai ter essa oscilação de humor Sim. e da saúde Depois mental que eu também, né? comecei, essa oscilação baixou um pouquinho com a troca do hormônio. Mas, graças a Deus, então eu não sei se foi a troca do hormônio ou se foi a ira da outra medicação. E essa conclusão que eu cheguei, que eu não estava respondendo por mim, sabe? E estava emendando, assim. Era uma sequência de hormônio muito grande, muito grande, muito grande, semanalmente. Depois eu vinha de fazer um ciclo muito louco. Nossa, foi um período muito difícil. Então, eu senti isso. E uma outra coisa também que eu trabalhei na minha cabeça, para quem não sabe,
Eu tenho 43 anos. Eu tenho 43 anos e eu comecei a me hormonizar com 39, 38, é, 37 hormônio, 38 hormônio, nesse período do 37, 38, que foi esse momento da ira, esse momento que eu fiquei louca. E aí depois eu fui acalmando. Eu coloquei a minha prótese com 39 anos. Terminei a minha transição aos 39 anos. Então você é um exemplo até nisso, né? Que não tem idade para você começar a fazer uma transição, né? Não tem. Primeiro, eu prezei, a minha prioridade era a minha independência financeira. Sim. Tá? Então eu estudei, sofri muito preconceito por ser negra, por ser muito afeminada, num curso, né, que é muito elitizado de odontologia. E quando eu fiz odontologia, que eu terminei em 2005, de 2000 a 2005, era ainda um preconceito. Não tinha ainda muitos negros, não tinha ainda gay numa faculdade de playboy. Então, hoje as meninas que vão entrar aí na faculdade já têm o caminho aberto, porque já sabem que tem uma dentista trans rodando aí pelo mundo. Verdade, verdade. Você acha que as mulheres trans e travestis deixarem de procurar a forma correta de se harmonizar, se atribui isso a quê? Falta de informação. Falta de informação. Ainda tem poucos médicos que expõem essa especialidade, sabe? Eu acho que eles estão perdendo aí um grande filão. Um dia que um médico postar, aqui no Rio, sabe? Postar na internet, se vender no Instagram como especialista nessa área, eu acho que ele vai enriquecer. Porque todas nós sabemos do risco da hormonização através da receita de amiga, né? Como eu entrei, como todas fazem. É muito. Aqui no Rio tem um lugar que eles fazem esse tratamento, mas é muito difícil você achar algum médico, se tiver alguém, né, que me informe para eu repassar, especialista nessa área, igual a doutora Luciana aí da Bahia. Sim. Nos últimos 10 anos, Ava, o debate sobre a transgeneralidade ganhou a mídia, né? Com Linda Quebrada, Linker, entre outras. Chegaram à mídia, inclusive, em novelas, filmes, em textos acadêmicos. Esse debate melhorou o entendimento e a aceitação? Você acha que melhorou? Estamos caminhando para uma sociedade mais inclusiva. Como você avalia esse processo no Brasil? Eu acho super positivo. Tá? Eu acho super positivo. A TV está mostrando, a TV está retratando histórias. Eu fico muito feliz porque é um meio de chegar na casa das pessoas que a gente existe. Porque eu costumo dizer que a gente não dá em árvore. Não tem uma árvore que cai um monte de Ava Simões, sabe? Não tem uma árvore que cai a Pietra. Não tem árvore. Então a gente veio de uma família. Então as pessoas têm que entender que a gente é gente, que a gente tem uma mãe, que a gente tem um pai, que a gente tem um ciclo de amizade, que a gente precisa ser inserida num espaço que já é nosso, mas Sim. Eu acho isso. Igual uma coisa que eu adoro fazer, que eu adoro romper barreiras, é entrar em lugares onde meninas trans não entram. E eu sempre gosto de postar, eu sempre gosto de mostrar para exatamente isso. Ei, olha aqui, ó, eu tô aqui dentro e não fui barrada, e não fui expulsa. Né? Eu gosto de ir para viagens, de fazer coisas diferentes de outras meninas para mostrar mesmo, olha, eu tô aqui, aqui a gente pode. Igual o meu esporte predileto é jogar golfe. Aonde já se viu negro jogando golfe e aonde já se viu uma trans jogando golfe? Eu acho que isso não é nem close, sabe? Eu gostaria que as meninas pegassem isso. Peraí, se ela entra num campo de golfe, eu posso entrar aqui, eu posso fazer isso. Peraí, se ela estudou, então a nova geração, peraí. Se a Ava, então, ela se formou, então peraí, então tá bom. Então eu vou segurar essa minha transição até conseguir minha independência, até entrar na faculdade, que eu sei que agora é leve,
sabe? E depois eu faço. Peraí, eu acho que eu sou assim, um grande exemplo do tempo, do calma, sabe? Eu sou o exemplo. Assim, se eu tivesse, o que você gosta de ser exemplo? Não é exemplo de beleza, não é exemplo de títulos que já ganhei, que coleciono. É exemplo de tempo. Calma, que a gente pode tudo. E foi isso. Sim. Fala. Não, E aos, só e aos concordei. 40, e aos 40 anos. Então, peraí, agora lembrei. 40 anos, 39 eu comecei hormônio. Isso, 38, 39, 40. Foi 3 anos de hormônio, assim, 40. 41 eu coloquei a prótese. Com 42 anos, foi ano passado, que eu concorri o concurso, eu coloquei a prótese. Isso. 41 eu coloquei a prótese, ou seja, terminei minha transição. 42 foi o concurso. Olha Então a aí. harmonização não é uma coisa que tem que ser contínua, né, Ava? Ou é você que decidiu parar mesmo? Tipo assim, no período do concurso, eu parei, porque eu sei que o hormônio mexe com o psicológico. Então eu queria estar inteira no concurso. Eu não queria que nada viesse me atrapalhar. E eu tinha essas barreiras que poderiam me prejudicar, né? País Angola, então eu ia ser a primeira a entrar. Negra, concurso tem aquele padrão da Miss, ainda mais concurso internacional. Eu tinha isso podendo pesar contra mim. Negra, primeira a letra entrar, a jurada não quer dar 10. E a idade, né? 42, disputando com as meninas de 19, 20, 21, 22, 25. Então, mas eu tenho certeza que eles não acreditaram nessa sua idade, viu? Eu tô sem filtro, gente. Eu tô sem filtro. Mas é isso. Mas eu tomo muito colágeno. Se eu passar a diquinha, você vai ficar linda também. Ai, meu Deus. Então eu tinha que estar com a cabeça inteira no concurso. Então eu não fui hormonizada para lá. Porque eu poderia ficar abatida, eu poderia deixar essas barreiras tirar minha segurança no concurso. Sim, sim. Ava, você deu um intervalo, deu intervalo não, você decidiu não fazer sua transição por conta do seu plano de vida, né? Faculdade, sua independência financeira. Mas você atribui isso você acha que se você estivesse fazendo as coisas em paralelo não teria dado certo? Você não teria conseguido seguir em frente? Ou por conta do preconceito você acha que seria mais difícil? Não, os pacientes de consultório, geralmente, são indicados, né? Quem é a sua dentista? Você indica pessoas. E eles fidelizam. Então, todos os meus pacientes, desde 2005, eles circulam, eles passam por mim ainda hoje. Então, e eu comecei a minha profissão já começando a concorrer. Então, todo mundo já sabia que o doutor era Miss, o doutor era Miss Gay, o doutor era Miss Gay. Então, isso já era fluido para a cabeça deles. Tá? Que eu já sofri preconceito no outro trabalho que eu fui. Acho que foi a única vez que eu sofri preconceito dentro da minha profissão, sabe? O cara, isso foi agora, quando só faltava a prótese. É uma clínica, então a paciente, a gente está dentro da sala, o paciente entrou para avaliação, a secretária trouxe ele sentou na minha cadeira, oi, tudo bem? Boa tarde, não sei o quê. Aí ele percebeu qual era a minha, sabe? Aí ele virou e falou assim, peraí, eu posso ir no banheiro rapidinho? Aí eu falei assim, pode sim, porque é normal, sabe? Quando o paciente senta na cadeira, o telefone toca, ele pede para ir no banheiro, isso é normal pra gente. Aí ele saiu lá fora e falou, olha, eu não quero ser atendido por ele, não. E foi embora da clínica. E eu tô aqui esperando o paciente, ó. Aí veio a secretária, morrendo de vergonha, para contar o que aconteceu lá fora. Aí o dono da clínica ficou
chateado. Aí ele já começou a achar que esse problema seria com todos. Então ficou um clima super chato, sabe? Aí eu fiquei lá por mais um tempo, até mostrar ele, fiquei por mais um tempo, até para mostrar ele que aquele paciente não ia ser 90% do que ia acontecer aqui no consultório, né? Então foi isso. Então eu tenho muito paciente até hoje, e isso é tranquilo para mim, que ainda me chama pelo nome masculino. Os meus pacientes antigos, ainda alguns me chamam. E eu acho tranquilo, eu não vou falar com eles. Olha, a partir de hoje, eu exijo que você me chame de Ava Simões, não é mais o doutor. Eu acho que isso também tem que ser tranquilo para minha cabeça e para a cabeça deles. Sabe? No meu caso, foi tudo mais tranquilo. Então, fui tomando hormônio, fui virando mais doutorinha, o cabelo foi crescendo, e eles foram vendo a mudança. Então, alguns me chamam pelo nome de masculino ainda, outros pelo feminino, mas já sabem da prótese, já sabem dos concursos, e ainda indicam. Então, esse problema de... Hoje está mais fácil. Eu acredito que hoje está mais fácil você ser trans e entrar numa faculdade, conseguir um emprego. Isso está tranquilo. Mas lá atrás, se eu sofri muito preconceito na faculdade. Então eu acredito que lá atrás eu não aguentaria pressão, não. Que foi em 2000. A gente ainda tem muito o que caminhar, né? Temos. Já conquistamos muita coisa. Estamos conquistando muita coisa. Mas ainda está mais fácil hoje. Tem meninas trans iniciando a faculdade de odonto, que elas me procuram e eu dou dica, e eu fico assim assustada de como elas já estão conseguindo fazer faculdade, menina. Fico muito feliz. Agora, referente a conseguir emprego, essas coisas todas, eu queria deixar aqui uma coisa que aconteceu. A gente sabe direitinho, existe, nem toda marca aceita, é muito difícil. Tem que domar muitas palavras para não gerar confusão, que eu vou falar. Então, sempre tem esse estigma que transexuais, travestis não conseguem emprego, essas coisas. Mas, nesse período da quarentena, eu fiquei trancada, que dentista não podia atender, concorda? Dentista não podia trabalhar. Então, eu já tinha vindo de um gasto de concurso, que você sabe que a gente fica zerada. Imagina, pagando ainda a minha passagem do maquiador, pagando ainda as contas que ficaram paradas, porque tinha que pagar vestido, traje típico, aquilo tudo que você sabe. Então, janeiro eu fui pagando as contas de dezembro, que concurso foi em dezembro, fevereiro ainda respirando, chegou março, parou. Eu estava sem dinheiro, fiquei sem dinheiro. Uma amiga minha me ligou, dentista, e falou: Ava, como é que você está trabalhando? Falei: amiga, eu não sei o que eu vou arrumar. Aí ela me apresentou o marketing de relacionamento, tá? Uma empresa chamada Gilness. Quem quiser pode vir comigo. E aí eu entrei nessa reunião. São vendas de produtos que eu vendo tanto direto para minha vizinha, quanto eu recebo um site www.avasimões. Você entra direto na loja e compra, qualquer lugar no mundo. E você também traz pessoas para trabalhar com você. Então, quando eu fui vendo, aí são reuniões online que eu te coloco, todo mundo desenvolve, todo mundo no WhatsApp ali, um ajudando o outro. É lindo. Quando eu comecei a ver como funcionava a empresa, eu falei: peraí, gente, tá aí uma oportunidade das meninas trans que queiram ser empreendedoras. Investir numa outra coisa. Colocar os ovinhos dela em outras cestas. Falei: peraí, se eu estou aqui em casa, trancada por causa do corona, e conseguindo ganhar dinheiro, as meninas trans também estão paradas em casa. Dá para conciliar esse nosso bate-papo de vendas aqui, eu e você, e o meu outro trabalho, a minha vida
E a Sim. empresa simplesmente me pediu só o quê? CPF. A empresa não quis saber quem eu sou, quem é Ava, se é homem, se é mulher, se é travesti. Não. Meu CPF, minha conta de banco. Porque quem vai formar a minha rede sou eu. Quem vai trabalhar comigo é quem eu chamar. Você sabe que eu sou a Ava, então você vai trabalhar comigo. E assim vai. Então eu falei assim, peraí, aí tem um outro filão para as meninas trans trabalhar. Eu tenho convidado muitas meninas trans para trabalhar nisso. Mas eu acho que ainda está muito arraigado na cabeça das meninas de não que algumas das que eu chamei, que Sim. não foram poucas, muitas, não é para mim não. Falei, peraí, se é para mim, isso que eu tô dentista, você liga pro dentista e marca um horário. O dentista foi até você? O dentista não foi até você, você foi até o dentista. Então, eu não estou acostumada a ir até o cliente. Concorda? Então, eu tive que Sim. reaprender. Eu tive que reaprender. Oi, tudo bem? Meu nome é Ava Simões, estou aqui. Oi, amiga, estou vendendo um produto maravilhoso. E esse produto eu já tomava. Eu já tomava o colágeno para ficar jovem, eu já tomava. Então, a menina levava no consultório para mim. A dentista me ofereceu a trabalhar. Eu falei, claro que eu quero trabalhar vendendo uma coisa que eu já tomo. Então, muitas meninas não querem nem ouvir a história, preferem ficar. Eu chamei algumas que trabalham na prostituição, preferem ficar naquele ciclo, tá bem para elas, ok. Outras, se queriam parar com isso, mostrei, não é para mim. Então, vai ser o quê? O universo vai trazer o quê se você não quer dar um passo? Tem que correr Tem atrás também, né? tem investimento mínimo? Tem. Muito mais barato que comprar uma barraquinha de. Muito mais barato que comprar uma barraquinha de cachorro-quente. Mas você vai começar uma empresa. Você vai começar através de pessoas do seu convívio. Então, essa coisa é uma coisa muito nova. O marketing de relacionamento, internet, é muito nova. Então, todas as trans, como estão inseridas na sociedade, também tem que estar preparada para o novo, concorda? Então, Sim, com agora certeza. o trabalho não é só farmácia, padaria, universidade, tem outras carreiras aí vindo que dá para as meninas trans. E a pandemia Inclusive trouxe essa. isso à tona, né, Ava? Oi? A pandemia trouxe isso à tona, esse tipo de Trouxe. comércio, né? Tipo assim, o Daqui meu para frente isso vai dinheiro, crescer muito mais. esse dinheiro que eu estou ganhando vendendo produto, que é o que eu tomo, é o meu colágeno, eu vivo no colágeno. Por isso que tem 42, um cara de 20, de 17, entendeu? Já é demais, 17, né? Então, é muito novo. Eles apenas pedem o CPF da pessoa, não quer saber quem é. Você está entendendo? Então, Sim. isso para mim já está começando. Quem reclama, sabe? Eu sei que nem todo mundo sabe, tem algumas pessoas vendo isso, sabendo disso, desse contato. Se quiser saber mais, pode me procurar. Mas tem carreiras aí que estão recebendo meninas. Porque o coronavírus, a gente não sabe quando isso vai parar. A odontologia, infelizmente, a pessoa ela pinta o cabelo, ela viaja, ela vai para festa, ela compra roupa. Depois, quando tá doendo, que vai procurar o dentista. Não é assim? Então, então, até isso passar, as pessoas vão estar tendo seus gastos depois que vai no dentista. Como é que eu vou ficar? Então, eu Verdade. estou reaprendendo a trabalhar. O dinheiro está entrando. É muito novo, sabe? Você tomar não, você começar uma conversa. Mas eu tenho conseguido e eu acredito que seria, se eu tivesse todas as meninas trans parassem para ver esse novo mercado que a gente poderia dominar. Porque se você mandar uma trans, um gay, uma outra pessoa, né? Como tem várias tribos aqui, tomar um colágeno, ela vai pagar o que for pelo colágeno. Se uma pessoa cis oferecer. Por que a pessoa cis, a trans não pode oferecer um cis?
Isso veio muito por queijo para mim. Mas ainda está muito preso, as meninas, assim, sim, está muito preso a que não tem área, que não tem emprego. Não tem, mas tem carreiras aí que estão abrindo porta para as meninas, sim. Resta saber E isso já emenda. Oi? E o que você está falando já emenda com uma de nossas perguntas, né? Porque a população fica presa nessa questão de trabalho na área da estética, né? Salão e maquiagem, cabelo. Pois E a área é é. bem ampla, né? E essa área não é essa área também, não deixa de ser uma área que a gente domina, que é beleza, que é estética. Sim, sim. Vamos supor, Mas a gente pode, a gente enquanto LGBT, a gente pode ocupar todos os espaços, né? pode, Você ocupa espaço enquanto dentista, mas na pandemia você está completamente parada, você se desbloqueou e foi para uma outra área que não tem nada a ver com a sua área, né, de atuação. Sabe uma coisa que falta também? Eu sei que falta, tipo assim, as meninas são vítimas da sociedade, elas não têm crédito, mas essa profissão, você começa vendendo para quem você conhece. Não é um 0800 que eu ligo para um número lá na Bahia, não. Sabe? Eu vou ligar para a Pietra, minha amiga da Bahia, para chamar ela a trabalhar comigo. Sabe? E eu acho também que falta oportunidades. Muitas meninas são expulsas de casa cedo. Eu sei dessa dura realidade. Eu sei disso, tá? Mas eu queria mostrar para todo mundo que a gente pode ter duas carreiras. Concorda? Ou ter uma que vai te transformar. Então, a gente precisa, todo mundo que eu estou falando aqui, precisa de uma super dor para se transformar. O meu medo maior, eu sempre sonhei ser trans, sempre sonhei ser dentista, mas o meu medo era voltar para minha cidadezinha de 7.000 habitantes. Meu medo era esse. Então, tudo que eu enfrentei, preconceito, na minha época de colégio, me chamavam de Lafon, por eu ser pretinha e muito pintosa. Na faculdade, eu era chamada de lacraia. Ou eu voltava para minha cidade sem o meu diploma, ou eu engolia, enxugava lágrima e vencia. Eu não quis, eu peguei essa minha dor do preconceito e transformei na minha vitória. E muita gente, os cis, gays, trans, pega essa dor e volta. Sabe? Verdade. Não pode. Quando a gente transformar a nossa dor, igual o bafão da peruca lá, né? Quando eu ganhei. Se eu tivesse deixado aquela dor crescer em mim, eu teria parado de me montar. Sim, sim. Tanto é que eu transformei isso. Fui uma das Miss desde 2009, uma das mais conhecidas, né? Encarei outro concurso e venci. Eu acho isso. Pega a nossa dor e não olha para trás. Engole choro. Uma música da Bethânia, que é maravilhosa, sabe? Aquela, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. E ela grita, apesar de você, amanhã há de ser. Porque essa música é muito forte. Pode me dar paulada hoje, pode me bater hoje, mas amanhã ninguém me segura. Né? Fala, meu amor. E a gente tem esse, não sei se é dom, mas a gente tem esse dom de reverter essas coisas ruins para o nosso bem, às vezes, né? Essa situação que aconteceu contigo de arrancar em tua peruca mesmo, isso se transforma, isso era para ter se transformado numa coisa bem, bem ruim, mas isso se transformou numa coisa boa para você, porque te elevou para um outro patamar, né? Como é que eu posso falar? Você se mostrou superior naquela situação, né? Você usou daquele momento para te elevar a um patamar maior do que o que você já estava. Você sabe, você que tá, né? A gente que usa peruca, a gente sabe enquanto a gente está maquiada, a gente é uma coisa. Concorda? Soltou Sim. A peruca, modelou o cabelo, é a hora que a nossa mulher chega,
é a nossa hora, concorda? Então, tirar a Concordo. peruca é uma coisa muito forte para nós transformistas, né? Na minha época, enquanto é coisa. Então, aquele foi uma coisa muito forte, uma agressão muito grande para mim. Me doeu muito. Me doeu muito. Como eu já tinha encarado o preconceito na faculdade, as pauladas, tudo. Epa, vamos de novo. Engole o choro e vamos mostrar que é a Miss Brasil. Mas, você tá entendendo? Transformei. Eu peguei essa dor, que não foi fácil. Por muito tempo, o pessoal falava assim, morro de rir com aquele seu vídeo. Era me matar a falar isso, eu morro de rir com o seu vídeo. Porque ninguém sabe o que eu fiquei aqui dentro de casa chorando. E eu tendo que fazer, Imagina. realmente é muito engraçado. Vou sair brigando com o mundo, transforma isso em outra coisa. Eu acho isso tudo é questão de transformar. E eu tô bem nesse processo, viu, Ava? E eu ganhei o Miss Bahia em 2019, né? E agora, 2 de julho, completou um ano que eu com Miss Bahia, e por conta da pandemia, eu também sou a Miss Bahia 2020. Mas em 2019, quando eu ganhei, não arrancaram minha peruca, não fizeram comigo o que fizeram contigo, mas eu ouvi pessoas gritando da plateia, torcidas organizadas de determinadas Sim. candidatas, gritando da plateia enquanto eu era coroada, assim, velha, gorda, jagunça. E isso, naquele momento ali, isso não me atingiu em nada. Depois que eu falei, meu Deus, aí foi que eu vim sofrer, fiquei muito triste. Inclusive, fiquei alguns meses com esse título engavetado por conta disso, que eu fiquei muito mal. Mas depois eu transformei aquilo ali em forças para seguir em frente. Entendeu? Sim. Porque o título é meu e ninguém tira. Ó, Né? E a e acaba, comprovação disso é que é o segundo ano. que você vai, então, simplesmente, isso. Primeiro, você se for no período da dor. Isso é normal, tá? Que vai ter paulada. Mas se você usar isso, você vai estar sempre a mais bem vestida, a mais bem maquiada, o melhor cabelo. Então eles vão ter que aceitar que aquela noite realmente, por mais que odeiem, foi ela, foi ela, sabe? Quando te vê bela, te vê bem maquiada, você não acha que quem fez isso me vê hoje? Meu Deus do céu! Entendeu? Como é que tira a peruca da menina, depois ela ganha o internacional? Então, quem que ficou de errado? A vítima da peruca ou quem tirou? Pois Né? é. Que Transformar. resposta, né? Olha que 10 anos depois, 2009, 2019. Então, não deixo velha, não deixo gorda, não deixo isso crescer. São barreiras que a gente levanta que impede a gente de seguir mais. Então, o universo foi maravilhoso para você. Te chamaram de jagunça, te chamaram disso, mas você vai ganhar mais um ano para mostrar a elas quem é a dona gorda, quem é a velha. Entende? Olha aí que coisa maravilhosa. Olha, é um presente É, para você e uma super oportunidade para mostrar. Então, com voltando certeza. ao mundo trans, Sim, você tinha uma última pergunta. Faz aquela pergunta aí para a gente entrar. sim, sim. Sim, a Edianara Siqueira, mulher travesti e militante, tem tido um destaque na luta contra o preconceito, principalmente com a construção de uma casa de acolhida. Como você avalia essa situação política dela? Você conhece ela? Conhece, né? Conheço, eu conheço, inclusive, assim que começou o coronavírus, eu fiz um vídeo, eu fiz uma campanha para pessoas doarem dinheiro, doarem alimentos para Casa NEM. É um projeto, precisa, porque são meninas que foram expulsas de casa, que estão aí né, que não teve a oportunidade que eu tive, que você teve. Então ela acolhe essa menina, é um lindo trabalho, é um trabalho respeitável, sabe? Mas assim, eu só queria mais que desse, não só o acolhimento, pode ficar aqui, tentasse de uma outra forma, não sei se ela faz, inserir as meninas em alguma coisa, sabe? Entendi. Eu acho,
Eu acho que queria mais esse estímulo. Ah, vamos conseguir. Oi, gente, além da alimentação, a menina aqui pode dar... Você está entendendo? Eu acho Entendi. que ela faz o trabalho de agregar as meninas, tá? Então, eu acho que ela está fazendo muito bem. Mas eu acho que agora a gente tem que ficar focado, sabe, em pôr essas máquinas, transformar essas meninas em máquinas. Máquina de trabalhar, máquina... Você está entendendo? Era isso aí que eu Dá um queria, caminho sabe? para elas, né, Ava? Além desse Sim. acolhimento, dá um caminho para elas seguirem, né? Eu acho assim, tentar, a gente tem cotas, a gente tem coisas. O pedir, olha, tem uma menina aí que quer fazer inglês, você tem como liberar para ela fazer inglês? Ou pedir a um patrocinador, tem como você pagar para uma isso? Acho que todas as ONGs tinham que fazer isso, sabe? Além não só dela, todas as ONGs. Além de ficar brigando, batendo na tecla, a gente precisa dessas ONGs, tá bom? Mas o além disso, a cada uma travesti por dia morta no país, é o Brasil que mais mata travesti, sabe? Sabe esse ciclo de coisas que tem que ser falada? Tem que ser falada. Mas eu gostaria muito que pegasse, sabe, pegasse uma e transformasse ela em máquinas. Sabe? Máquinas de, olha, Sim. vai mudar muito, vai mudar a sua vida, nós vamos te ajudar. Você quer ser o quê? O que você quer ser? Então tá bom, casa, comida você já tem aqui. A gente vai te treinar para isso, ok? Acho isso. Eu concordo plenamente contigo. Porque não adianta a gente dar casa, comida e não dar um rumo para essa pessoa. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter mais aquele acolhimento ali e eu vou precisar andar com minhas próprias pernas, né? E se aquele Sim. ambiente me oferecer possibilidade de andar com minha própria perna, um dia eu vou estar na minha casa acolhendo outras pessoas e dando esse rumo a outras pessoas também. E isso se ampliando cada vez mais, né? Sim. Podia ter, assim, nessas ONGs, adote. Vamos colocar bem. Vamos ser bem grosseiros. Não tem adote um cão? Adote uma trans. Pega essas trans que estão sendo cuidadas pelas ONGs. Eu acho maravilhoso esse trabalho. Eu agradeço muito a Deus por eu ser os 10%, que apenas 10% das trans estão no mercado de trabalho, sabe? Graças a Deus faço parte desses 10%. Mas, assim, gente, tem uma trans que quer fazer isso. Quem pode ajudar? Ó, nossa ONG tem uma trans que é isso. Como a gente pode conseguir? Imagina se a gente conseguir inserir as meninas. Porque acaba que elas Que ficam maravilha. trabalhando na própria ONG. Então elas ficam só replicando aquela imagem, aquela mensagem. Elas não saem para outras coisas do mercado de trabalho, sabe? Ou talvez eu esteja toda errada, mas eu queria que transformasse as meninas a não só acolher, mas prepará-las. Eu concordo plenamente. Oferecer cursos, né, especialização na área que ela escolher. Ela quer trabalhar na área de beleza, vamos fazer especialização, né, em cabelo, em maquiagem. Vamos trabalhar nessa área. Eu super concordo contigo, né? Eu sei também Sim. que com certeza não deve ser fácil para Indianara, Não é porque fácil não. com certeza os apoios que ela tem é bem pouco, né? Mas é as pessoas se juntarem mesmo para oferecer isso, né? Se você tem uma empresa que dá cursos de corte e costura, de maquiagem, o que for, oferece para essa casa ou para uma ONG, né? Olha, eu tenho vagas aqui, vou oferecer vagas gratuitas para as suas meninas virem aprender e se profissionalizar. A gente tem que Sim. cobrar isso dessas pessoas também, Pois é, porque... fala, pode falar. Diga. Pode falar você. Porque a população LGBT faz circular muito dinheiro pelo mundo inteiro. Então, por que a gente não pode usufruir dessas coisas? As pessoas que não têm condição de pagar um curso não podem usufruir disso de forma gratuita, né? As Pois é. empresas podem oferecer isso. Por exemplo, eu tenho uma empresa eu trabalho com moda festa, né? Eu sou estilista. E eu tenho muito cliente que é LGBT.
por que que eu não posso oferecer de forma gratuita para um LGBT que não tem condição de pagar um vestido, ou até mesmo ensinar a costurar? E, enfim, eu acho que as empresas têm que começar a entender desse lado e formar cidadãos, né? Sim. E as ONGs também, fora esse trabalho de acolher, eu acho que ela tinha que focar, tá? Ela tinha que focar também em tentar inserir, mesmo que seja uma, se inserir uma no mercado de trabalho, se preparar tudo para ser uma, daqui um dia não vai ser mais uma. Essa uma que foi inserida, um dia ela vai estar ajudando outra. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. Concorda? Concordo. Igual esse trabalho, cara. Esse trabalho que eu trabalho só pega o seu CPF e a minha vontade de crescer. A empresa não sabe que tem uma Miss Trans Star International trabalhando com eles. Sabe que tem um CPF que está começando a produzir ali, ó. Sim. Eu estou reaprendendo. Então, olha aí. Tem sim. E isso dá para todo mundo. É para cis, é para trans. Mas eu pensei muito nas trans nisso, sabe? Nesse momento. Poxa, tem isso aqui, acontece isso. Mas, vamos ver, né? É complicado. É complicado. Às vezes a gente se coloca no lugar de incapacidade, né? Por conta do preconceito que a gente já sofre. A gente, eu falo, a gente enquanto LGBT. Uma outra coisa também que eu acho assim super que eu gostaria de deixar para o pessoal, para não ficar replicando, porque enquanto a televisão mostra a gente na TV, a gente cantando, a gente produzindo, né? A Amava Dentista, né? Alguém está sabendo aí na Bahia que tem, não é? Através disso, dos meios de comunicação, não está tendo esse apoio, esses novos cantores, espaço para eles. Eu acho que nós também devíamos fazer uma outra coisa. Não é julgar o lixo para o tapete, não. Para debaixo do tapete, não. É parar de replicar vídeos de trans presa, de trans brigando, de piada com travesti. Porque quem expõe esses vídeos é o próprio meio gay que replica isso. Sim. Então, o que um lado quer mostrar que nós somos normais. O outro mostra que a gente está presa. O outro mostra que a gente está brigando. O outro mostra que a gente está batendo no homem por causa da prostituição. O outro vídeo mostra uma mostrando dinheiro. Olha quanto eu consegui. Sabe? Então, igual aqueles videozinhos das crianças lá da Indonésia, da Tailândia, aqueles vídeos que são lindos. Eles rebolando, eles desfilando. Aquilo ali é prostituição infantil. Aquilo ali é um cardápiozinho da prostituição infantil. E a gente nem sabe, tá replicando as menininhas. Não é assim esses vídeos? Eu acho que tem que parar de replicar vídeos de gays, vídeos de piada, gays sendo divertido, né? Engraçado, caricata. Eu sei que isso vai gerar grandes curtidas, grandes seguidores, mas isso vai ajudar pesar na balancinha. Ai, ainda é a mesma coisa. Aparece uma cantando, aparece uma na Globo, aparece uma na novela. Aí aparece um vídeo, uma matando, um vídeo não sei o quê. Aí, vai estar sempre nisso. Eu não replico. Eu não replico vídeo. E eles sempre colocam a gente na mídia dessa forma, né? Quando é nas novelas, é aquele gay engraçado, afeminado. São poucas as situações que colocam a gente numa situação comum e cotidiana, né? Sim, comum, mas tem acontecido. Tem acontecido isso, sim. Sim, tem sim. Antigamente era bem o último estereotipado que teve, foi o Crow que tá voltando agora. Você entendeu? Foi realmente. Olha quanto tempo que essa novela passou. Foi o último assim, joga o gay pra ser engraçado. Concorda? Sim. E a gente, além de não replicar isso, a gente, é como um amigo meu fala, né? Pra gente não se tornar chaveirinho de hétero, né? Querer pra se sentir inserido naquele grupo de héteros, você ir lá fazer palhaçada pra eles rirem, né? Verdade, ser divertida. Ser divertida, né? Então, eu acho isso. Eu acho assim, eu tenho muito convívio com hétero, mas é de igual para igual. Eu não sou a divertida da história,
Eu não sou, se bem que eu sou muito engraçada. Quem me conhece sabe que a Ava é caricata. Mas isso é meu. Eu vou ser junto com você, junto com outros. Agora, eu fazer a chaveirinha, eu não gosto muito, não. Não é para se sentir inserida, né? Você que é assim mesmo. Eu que me insiro, seguro na garganta e entro. Sabe? Eu acho que tem que Exatamente. fazer isso. Igual, onde eu descobri que eu podia, sabe qual foi o último teste para eu definir que eu ia ser trans? Ó, eu fui para. É diferente, meu caso é diferente. Eu fui para Cancún, na Spring Break. Eu não tinha coragem de usar biquíni, sem peito. Então eu fui para Cancún, uma festa de hétero, uma festa de playboy, todo mundo aquela faixa de adolescente começando a faculdade. Falei, eu vou. Estou trancado num hotel 8 dias. Se eu sair daqui viva, eu vou virar trans. Vou virar travesti. Aquela piada, né? Eu vou virar travesti. Mas eu fiz esse teste comigo. Já voltei, já tomando. E eu vi que podia. Eu vi que eu não era um bicho ali. Falei, olha, a gente pode tudo. Sabe? Ninguém tá me olhando torto. Ainda tinha o nome masculino, Charles. Aí levantava assim, ele já. Sabe? É tudo adaptável. A gente tem que ter menos sangue no olho, referente a revidar. E a gente tem que transformar as dores. Sabe? E a musiquinha da Bethânia tá aí para todo mundo ouvir. Apesar de você amanhã de ser outro dia. Sabe? Eu acho mágico essa música. Ainda pago para ver jabuti florescer. Quando tartaruga vai dar flor? Mas olha o tamanho da força dessa pessoa que vai fazer um jabuti da flor. É isso que a gente tem que fazer. Ava, meu amor, a gente tem mais, acho que 3 minutos aqui, e eu queria aproveitar para te agradecer muito, 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 muito. Eu sei que você está você tá em casa, né? Mas que você tem a sua correria diária, mesmo estando em casa, as suas coisas, você deve ser bem requisitada. E você aceitou de primeira, né? A gente nem se conhece pessoalmente. Você não sei se você já me conhecia antes, mas eu já te conhecia da rede social, de pessoas falarem muito bem de você, da sua vitória, da história do Miss Brasil e da sua vitória agora que eu acompanhei. E eu te Sim. admiro bastante, te admiro como pessoa. E eu queria que você usasse esses últimos minutos para deixar uma mensagem, para falar assim o que você quiser, né, para o mundo trans, ou para o que você quiser. Esse espaço é seu. Obrigada. Primeiramente, transforme a sua dor, tá? Aquilo que aconteceu com você no concurso. E outro, quem quiser se empreender comigo, pode me procurar, me chamar inbox, que vai ter uma segunda renda ou a primeira renda. Quem conheceu uma pessoa que queira trabalhar, se você não precisa, olha, a Ava tem uma oportunidade. Não é fácil, mas vai. Agora, para as meninas trans, calma, calma. Eu virei travesti com 40 anos e não morri. Segure a ansiedade, não se jogue no silicone, não se joga na secura de hormônio, que vai dar tempo. Para tudo vai dar tempo. Tá bom? E um beijo. Quem tiver a oportunidade de acolher uma menina trans, de dar emprego, por favor, ajudem. Quem tiver uma amiga hormonizando, converse com ela, amiga, segura a onda, a gente vai te segurar a onda, a gente sabe que você está tomando remédio, dê essa força, procure um médico, porque aí eu estudei, essa Andréia que está aí, minha amiga, que hormônio é comidinha de câncer, fora a trombose, fora outros problemas. Então, vamos fazer tudo direitinho, já que para a gente ter uma transição harmônica. Obrigado, Ava, obrigado mesmo. Que essa mensagem e esse nosso bate-papo chegue assim a muitas pessoas, porque como eu falei no começo, esse é um bate-papo que não é comum, esse assunto não é um assunto comum, né? Mas que é de extrema necessidade e ele tem que se tornar comum. Porque muitas trans morrem por conta do câncer alimentado por hormônios mal planejados, mal aplicados, sem um acompanhamento. Morrem por conta de silicone industrial. E já basta a violência que está nos matando, a gente tem que lutar contra a violência e ainda tem que lutar